Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, para a glória de Deus. Hoje nós vamos começar a exposição em Colossenses. Ariel está aqui conosco. Ô, jovem! Bom vê-lo aqui, garoto. Graça e paz, Ariel. Deus abençoe, varão. Queridos, nós vamos começar a exposição hoje em Colossos. Não começar, perdão, mas na realidade dar continuidade. Semana passada nós estudamos Colossenses, Colossenses capítulo 1, versos 1 ao 8. E aí, hoje nós estudaremos Colossenses dos versos 9 até o versículo de número 12. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Nós demos a introdução ainda na igreja, antes dessa quarentena. Eu expliquei as razões por causa que o livro de Colossenses é importante. Vimos a singularidade dessa carta, o contexto histórico, quem foi o autor da carta. Provavelmente foi Timóteo que, na realidade, escreveu essa carta. E nós vimos também que Paulo não fundou, o fundador dela foi Epafrodito, mas Paulo ele foi o mentor de Epafrodito e ele escreve essa carta. Queridos, antes de começar, eu quero orar com vocês, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas e pedindo ao Senhor que Ele possa nos orientar, possa nos direcionar. E como mesmo o apóstolo Paulo ora, para que Ele, na realidade, abra os olhos dos nossos corações. Vamos pedir a bênção dEle sobre nossas vidas, que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos olhos espirituais, para nós compreendermos essa palavra e, sobretudo, colocarmos elas em prática. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, dos versos 9 ao 12. Antes disso, eu quero estar orando com vocês. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, e te exaltamos, Pai, por este dia, onde tuas benesses foram derramadas sobre nossas vidas, onde tanta misericórdia, Senhor, e tanto amor foi colocado sobre nós. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado pelo teu Cordeiro, Senhor, que aplacou a tua ira sobre nós e nos livrou da condenação eterna. Queremos te exaltar, Deus, por quem tu és, render graças pelo que tu faz. E nós sabemos que não há outro Deus além de ti. Tu és um Deus inigualável, incomparável, em glória, poder e majestade. E nesta noite, com corações gratos, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tu tem feito. Pai, nesse momento vem purificar os nossos corações dos nossos pecados. Nós pecamos, nós falhamos, nós te pedimos que tu remova os ídolos dos nossos corações, que o Senhor tire todo o lixão do nosso interior, que tu arranque as ervas daninhas do nosso ser e vê se em nós há algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Pai querido, nos lave no sangue de Jesus, purifica-nos das nossas transgressões. E, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, para que o Senhor fale aos nossos corações, e para que o Senhor derrame graça sobre cada um, e nesta noite visite cada uma dessas pessoas, meu Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. É assim, Senhor, que nós oramos, para a Tua glória, e oramos no nome daquele que Tu atendes, que é o nome de Jesus. Queridos irmãos, espero que vocês já estejam com a Bíblia de vocês aberta. Nós iremos fazer uma leitura de Colossenses, capítulo 1, versos 9 até o versículo de número 12. Essa é a porção que nós vamos estudar essa noite. Lembrando, nós estudamos versos 1 ao verso 8, semana passada, e hoje nós vamos continuar estudando dos versos 9 ao 12, e enquanto essa quarentena não acabar, nós vamos expondo a série de Colossenses por aqui.
Quando acabar, nós continuaremos expondo ela todinha na nossa igreja. Então leia comigo Colossenses do 1, dos versos 9 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui, havendo concluído a ação de graças, Paulo começa agora, nessa perícope, ou seja, nessa pequena porção que nós lemos, ele vai começar agora a sua oração, a sua intercessão pelos santos. E como nós vimos semana passada, santo não é alguém que foi canonizado, beatificado pela igreja romana, mas santo é aquele que foi separado por Deus, para Deus, e de uso exclusivamente de Deus para o glorificar. E Paulo começa agora a oração pelos santos. E eu queria ver com vocês os alvos do apóstolo nessa oração. Semana passada nós vimos que Paulo fez a sua saudação, dizendo que era apóstolo de Jesus, ele menciona Timóteo, e Paulo agora ele começa a falar, depois que Epafrodito trouxe as informações para ele, o que é que ele viu naquela igreja. E essa passagem aqui que nós lemos, essa dos versos 9 ao 12, vai estar nos mostrando que entre aquilo que Paulo pede a Deus para os colossenses, quando ele intercede, entre as coisas que ele pede, está. E aí eu quero que vocês notem isso daí, quem tiver com papel note, porque vai ser essas coisas que eu vou dizer agora que vai balizar o nosso estudo, que é justamente o que é que Paulo pede. Então a primeira coisa que ele pede, irmãos, é conhecimento da vontade de Deus. Esse é o primeiro elemento que Paulo vai pedir nessa oração que nós vamos estudar essa noite. A segunda coisa que ele vai orar em relação aos colossenses é para que eles possam ter uma vida digna do Senhor. Primeiro, conhecimento da vontade de Deus. Segundo, uma vida digna diante do Senhor. Terceiro, crescimento na santidade. Quarto, fortalecimento espiritual. E em quinto lugar, Paulo vai orar pelo espírito de gratidão para que os colossenses cultivem seu coração. Portanto, irmãos, é baseado nesses 5 pontos que nós vamos estudar hoje, a oração que Paulo faz aqui, porque lembrando que dos versos 9 até os versos 12, trata-se de uma oração que o apóstolo Paulo fez. Então são essas 5 coisas que nós vamos ver à luz dessa oração: compreensão espiritual, vida digna do Senhor, crescimento em santidade, muito poder que ele pede em quarto lugar, e em quinto lugar o apóstolo vai pedir um espírito grato. Eu quero começar com vocês pela primeira frase dos versos 9. A primeira frase que Paulo fala no versículo 9, ele diz assim, irmãos, vê o que é que ele diz. Por esta razão. Vamos parar por aqui, irmãos, por enquanto. Por que é que o apóstolo Paulo diz? Por esta razão. Embora Paulo ele estivesse preso, algemado na prisão, o apóstolo Paulo aqui, ele concentra-se aqui, a sua oração, não nas coisas urgentes que os colossenses desfrutavam. Mas aqui ele vai dizer assim, ele vai concentrar nas coisas, na realidade, espirituais. Quando Paulo diz aqui, irmãos, ele usa a expressão, por esta razão, ele está estabelecendo um vínculo com os versículos anteriores que nós estudamos semana passada. Ou seja, dos versos 1 aos versos 8. Só que o interessante é que quando ele diz, por esta razão, ele está precisamente falando sobre os assuntos que ele tratou, dos versos 3 aos versos 8, que Epafrodito chegou nele
e relatou tudo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Então o apóstolo, quais eram as coisas que Epafrodito tinha dito? Por exemplo, no versículo 5, no versículo 4, Paulo diz: porquanto ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aí no versículo 5 ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. E nos versículo 8 ele diz: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Quem declarou? Epafrodito, como ele vai dizer no versículo 7. Então, quando Paulo diz assim, por esta razão, ele está dizendo aqui, ele vai nos dizer que ele assumiu a responsabilidade de orar pelos colossenses desde o dia em que ele ouviu falar de quê? O que é que Paulo ouviu falar dos colossenses através de Epafrodito, que era o pastor da igreja e que era o fundador daquela igreja? Paulo ouviu falar, irmãos, aquilo que nós estudamos semana passada, que existia na comunidade de Colossos: fé, fé, amor e esperança. Esses três eram os elementos que compunham a autenticidade de que o evangelho tinha chegado naquela comunidade. Nós vimos isso: fé, esperança e amor. Se você quiser saber as marcas do evangelho numa verdadeira comunidade, numa comunidade verdadeiramente convertida, você vai encontrar essas três marcas: fé, esperança e o amor. E nós estudamos cada uma delas semana passada. E quando Paulo diz por esta razão, ele está justamente, irmãos, falando acerca disso, acerca do fato de que Epafrodito passou essas informações para eles, acerca da fé, do amor e da esperança que existia na vida dos colossenses. E aí Paulo agora ele diz: por essa razão eu vou começar a orar por vocês. Eu assumo a responsabilidade de orar por vocês. E aqui, antes de entrarmos nos tópicos que nós dissemos no início do nosso estudo agora, nós temos que, antes de tudo, é digno de nota, vermos como é importante, irmãos, balizarmos nossa oração à luz das Escrituras. Porque embora Paulo estivesse passando necessidade, ele estava em Roma no momento que ele escreveu essa carta aos Colossos. Embora o apóstolo Paulo ele estivesse numa situação periclitante, e os colossenses também, você veja que a oração do apóstolo Paulo não era uma oração egocêntrica, voltada para os desejos imediatos, egoístas e só materiais. Não que seja errado orar por questões nossas, da nossa vida, das nossas necessidades, mas você veja que na vida do apóstolo Paulo essas coisas eram secundárias, porque você veja que a oração dele em relação aos colossenses, vai mostrar as verdadeiras prioridades que o apóstolo Paulo tinha. Ele estando preso, ele estando algemado, ele estando em Roma, passando por privação e necessidade, mas você veja que ele não ora para que Deus, de alguma forma, trouxesse uma vida confortável a ele, trouxesse bênçãos materiais, trouxesse prosperidades, e ele nem ora em relação aos colossenses para que os colossenses tenham isso. E embora a comunidade de Colossos seja uma comunidade pobre e carente, mas não, o apóstolo Paulo não ora aqui por essas coisas, embora essas coisas estivessem em voga: a pobreza, a escassez e as vicissitudes e os problemas e os percalços dessa vida. Mas Paulo não pede saúde, Paulo não pede libertação, nem mesmo prosperidade financeira. Ele concentra a sua petição não em bênçãos materiais. Paulo concentra a sua petição em bênçãos espirituais. Então, é a primeira coisa que nós devemos olhar acerca do que anda girando as nossas orações. Será que nós só oramos por nós, pelas nossas coisas e coisas que dizem respeito apenas às nossas necessidades? A segunda coisa que vale salientar em relação à oração do apóstolo Paulo é que Paulo orava pelos colossenses a quem ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha visto, irmão, os colossenses. Vocês viram semana passada que ele, na verdade, não fundou essa igreja, ele não foi pastor dessa igreja, foi Epáfras que fez isso. Mas você veja que agora ele se assumiu a responsabilidade de orar pelos colossenses a quem ele nem sequer conhecia. Então, as orações de Paulo, elas não eram egoístas, elas não eram centradas, na verdade, nele mesmo. Ele ora por cristãos a quem ele não conhece.
Irmãos, você tem orado por pessoas que você não conhece? Você tem orado pela igreja perseguida lá fora? Você tem orado pelos missionários a quem não pertence à sua denominação, não pertence à sua comunidade? Você tem orado por pessoas que nem sequer conhecem o evangelho do outro lado do mundo? É isso que nós temos que pensar. O apóstolo Paulo, quando ele ora aqui, ele ora por pessoas que nem ele conhece, que eram justamente os colossenses. Irmãos, embora nós não possamos chegar em todos os lugares do mundo, mas os nossos joelhos, em oração, nós podemos sim alcançar lugares, visto que nós, pelas orações, podemos tocar o mundo, e a oração ela não tem fronteiras. Então a primeira coisa que nós devemos destacar é essa, é que Paulo ele não orava por questões egoístas e materiais. Segundo, ele orava por pessoas que não conheciam. E em terceiro lugar, é que Paulo vai nos mostrar que a oração ela tem que ser perseverante. Porque depois dele dizer, por esta razão, veja o que é que ele diz nos versos 9 ainda. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, ele ouviu através de Epáfras, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. O que é que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que a oração, ela é incessante. Que a oração, na verdade, que Paulo está dizendo aqui, é uma oração perseverante. É isso que ele já vai dizer também no capítulo 4. Ele diz, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Então, o que Paulo está dizendo em terceiro lugar aqui, em relação à sua oração, é que além de não orar por questões egoístas, materiais, que é legítimo orar, mas não era a sua prioridade, além de orar por pessoas que ele não conhecia, ele está dizendo aqui que ele orava pelos colossenses incessantemente, sem cessar. Ou seja, a oração era o oxigênio da alma do apóstolo Paulo. E ele diz aqui, desde o dia que nós ouvimos falar, não cessamos de orar por vós. Ou seja, Paulo ele orava de maneira incessante. Eu acho interessante que eu vi certa feita, em relação a um livro que eu estava lendo, que perguntaram ao homem e quando era o que seria orar incessantemente. E aquele homem, ele disse que, na verdade, quando ele colocava a roupa de manhã, ele pedia a Deus que, na realidade, vestisse ele com a justiça de Cristo. Quando, na verdade, ele ia tomar banho, ele pedia a Deus que purificasse ele dos seus pecados. Na realidade, que limpasse ele dos seus pecados. E ele ia dizer também que, na realidade, quando ele tomava café de manhã, ele agradecia a Deus pelo pão da vida que era Jesus. Quando, na realidade, ele ia limpar a sua casa, ele pedia que Deus limpasse o seu coração dos seus pecados e das suas mazelas, e que Deus também fosse misericordioso quando ele saía no mundo, quando ele saía para pagar a conta no banco, seja onde fosse, ele orava para que Deus fosse misericordioso com todas aquelas pessoas que ele encontrava, para que Deus só salvasse e a edificasse em Cristo. Então, isso é um exemplo do que seria a oração sem cessar. Ou seja, é você fazer da oração a atmosfera da sua vida. E é isso que Paulo diz, desde o dia, irmãos, por esta razão, desde o dia que nós ouvimos falar. Falar de quê? De tudo o que nós vimos semana passada, fé, amor e esperança. Paulo diz, não cessamos de orar por vós. Posto isso, nós vamos entrar agora, precisamente, nos pedidos centrais que o apóstolo Paulo vai fazer aqui aos colossenses. A primeira coisa que ele pede, irmãos, é o quê? Ele vai pedir para que os colossenses tenham conhecimento de Deus. Veja o que é que ele diz nos versos 9. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Vamos parar por aqui por enquanto. Paulo ora, irmãos, para que os cristãos não apenas conheçam a vontade de Deus. Não é isso que ele disse, mas que na realidade eles transbordem desse conhecimento. A minha tradução diz para que sejais cheios. Não é apenas conhecer a vontade de Deus, é conhecer de maneira superlativa, abundante na realidade. Por que Paulo diz isso? Porque a vida cristã ela não pode ser vivida no campo da mediocridade. E o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, quando os irmãos sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, ele está falando aqui de plenitude, irmãos, de algo superlativo, algo profundo, algo grande, algo caudaloso. É isso que o apóstolo Paulo diz. Pedir que sejais cheios do conhecimento. Esse é o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz em relação aos colossenses. Por isso que ele diz,
o apóstolo roga para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. No grego, essa palavra que Paulo usa aqui, sejam cheios do conhecimento da palavra de Deus, é a palavra epignosis. Interessante que por que eu estou dizendo isso? Porque uma das seitas que estava ameaçando a igreja de Colossos era o gnosticismo, e que vinha da semântica gnosis, que significa conhecimento. Mas quando Paulo diz sejam cheios de conhecimento, ele não usa a palavra gnosis, que é conhecimento, que os gnósticos, que era uma seita que ameaçou a igreja de maneira forte no primeiro século, e principalmente os colossenses, e ao longo dessa carta, eu vou falar muito sobre o gnosticismo, e mais adiante nós vamos ver os detalhes dessa seita, embora eu tenha dito isso na introdução da carta. Então os gnósticos, eles se gloriavam de um conhecimento secreto, esotérico, místico, e ele se gloriava dessa gnosis, e Paulo usa a palavra epignosis, que na realidade é uma forma intensificada de gnosis, é mais do que gnosis. E Paulo diz assim que esse conhecimento que ele está orando a Deus para que os colossenses possam ter, esse conhecimento não é adquirido pela mente humana, pelo misticismo, pelo sincretismo, não. Esse conhecimento que Paulo ora é um dom da graça de Deus. É uma graça do Espírito Santo. Esse conhecimento ele não é de natureza carnal, que o apóstolo Paulo está orando aqui, mundana, mas esse conhecimento é o conhecimento revelado na palavra de Deus. É isso que ele ora para que os colossenses tenham, esse conhecimento da palavra de Deus, que Deus possa revelar o que já está escrito na sua palavra. E conhecer a Deus, irmãos, é vital para o crescimento espiritual. Por isso que Paulo ora por essa razão. A ênfase de Paulo está no conhecimento, não no sentimento. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas querem sentir, mas não querem conhecer. Querem ter fogo no coração, mas a mente vazia. E fogo no coração e uma mente vazia não glorifica a Deus. A plenitude do nosso coração com a mente vazia, isso não exalta o Senhor. E Paulo ora aqui para que os crentes de Colossos eles possam ter conhecimento. Hoje a igreja, não toda, mas boa parte, vai para os cultos querendo sentir. Mas não querem, na realidade, pensar. Eles querem experiências místicas, mas não querem conhecimento. Aproveitando que a maioria dos cultos, quando você sai no domingo e pergunta às pessoas lá no domingo, aprendeu o que da palavra de Deus? A maioria das igrejas, as ovelhas nem sabem o que aprendeu, embora tenha sapateado, pulado e gritado. Mas na hora que acaba o culto, na porta da calçada, se fosse dizer, o que é que você aprendeu? A maioria não sabe. E na realidade, às vezes não aprende nada porque também não é ensinado nos púlpitos. E o apóstolo Paulo ora aqui para que os crentes de Colossos tenham conhecimento da palavra de Deus. Na época do apóstolo Paulo, irmãos, existia o gnosticismo, como eu falei, que se gloriava desse conhecimento esotérico, secreto, um conhecimento misterioso, e o gnóstico dizia assim, não, os apóstolos não têm um conhecimento que nós temos, não, nós temos um conhecimento especial, que não é de acesso a todos, e que na realidade só quem obtém esse conhecimento misterioso, esotérico e místico é que na realidade é salvo. Os apóstolos não chegaram a esse conhecimento. Nós temos, era assim que os gnósticos diziam. E Paulo vai orar a Deus, dizendo que o seu desejo é que os colossenses conheçam a vontade de Deus, mas não do gnosticismo. A vontade de Deus que na realidade está em Cristo, está em sua palavra, para que as pessoas não possam ser enganadas. Todo dia é inventado novidades no mercado evangélico. Todo dia heresias têm surgido de dentro da própria igreja. E nós precisamos ter esse conhecimento da palavra de Deus para que nós não possamos ser enganados, irmãos. Porque Paulo ora aos colossenses para que eles tenham conhecimento da vontade de Deus, para que eles não sejam enganados. E parafraseando, o que Paulo está dizendo aqui nessa oração é que o desejo dele é que os colossenses transbordem, sim, do pleno conhecimento, justamente o conhecimento que os falsos mestres defendiam e diziam que tinha, mas na realidade Paulo vai dizer que não é esse conhecimento que ele ora para que os colossenses tenham, mas é um conhecimento de Deus, da palavra de Deus e não das heresias, dos falsos ensinos que estavam na realidade propagando na igreja de Colossos. Portanto, ele pede a Deus que cada um cristão de Colossos possam ter esse entendimento correto para que não sejam iludidos
por aquelas pessoas. E também isso é verdade em relação a nós, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que não possamos ser enganados. Então, o primeiro pedido que Paulo faz na sua oração é esse: conhecimento da vontade de Deus. Mas nós vamos agora para o segundo pedido que ele faz nessa oração da palavra de Deus. Deixa eu só tomar água aqui. Se ele pediu em primeiro lugar, irmãos, conhecimento da palavra de Deus, Paulo vai mostrar agora qual é o outro elemento que ele ora para que a igreja de Colossos possa ter. Na realidade, ele vai orar para que os cristãos possam conhecer a plenitude da vontade de Deus. Leia comigo novamente os versos 9, irmãos. Ele diz assim, olha: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Aí vê o que é que ele vai dizer. Vê o que é que ele diz, irmãos. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo aqui, esse conhecimento que ele está orando aqui, da vontade de Deus, é caracterizado pela sabedoria e pelo entendimento espiritual. Então, depois de falar sobre a plenitude da vontade de Deus, pedindo que os colossenses conhecessem, Paulo ensina à igreja o processo por meio do qual a igreja de Colossos chegue a esse conhecimento. E Paulo vai dizer que os meios esses dois elementos aqui, sabedoria e entendimento espiritual. Esses são os dois critérios pelos quais distinguimos quais as coisas são contrárias à vontade de Deus e quais coisas agradam o coração de Deus. Então, lembre-se dessas duas coisas: sabedoria e entendimento espiritual. Esses eram os meios que Paulo orava para que os colossenses chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu quero falar sobre cada um desses: sabedoria e depois entendimento espiritual. Sabedoria, que Paulo ora aqui, para os colossenses alcançarem, para poder, da melhor forma possível, colocar em prática, irmãos, essa mesma sabedoria que ele tinha orado. Quando ele ora para que os colossenses conheçam a vontade de Deus, ele pede justamente que eles possam, da melhor maneira, eles tenham sabedoria para que da melhor maneira possível eles venham, na realidade, colocar em prática essa mesma sabedoria. E quando ele fala de entendimento aqui, é para distinguir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e o que está em conflito com a vontade de Deus. Nós precisamos, na realidade, ter esse entendimento, essa sensibilidade espiritual, essa sensibilidade em discernimento espiritual. Então a sabedoria é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. E a palavra sabedoria que Paulo usa aqui, né, a palavra sofia, de onde vem e é originado a palavra filosofia, né, philos, do grego amigo, sofia, sabedoria. O filosofia, o que é que seja. É a pessoa que é amante do saber, é amante da sabedoria, aliás, o amigo da sabedoria. E Paulo ora para que os colossenses possam ter essa sabedoria. Mas Paulo aqui, irmãos, vale salientar, ele não está falando da sabedoria, da sofia do mundo. Não, irmãos, não é dessa sabedoria segundo o mundo, não. Porque aqui mesmo em Colossenses, ele vai dizer que ninguém, no capítulo, não precisa abrir, eu vou só ler, no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias. Então, quando Paulo ora para que use a palavra sofia aqui, ele não está usando a mesma semântica da filosofia que nós temos aqui no mundo. Não é isso não, irmãos. Na realidade, Paulo está falando de outra sabedoria, de outra dimensão, que é uma sabedoria encontrada no Evangelho, encontrada em Cristo. E quando ele fala dessa sabedoria, dessa sofia, não pode ser essa sabedoria do mundo, irmão. Sabe por quê? Na realidade, a sabedoria do mundo, ela é loucura diante de Deus, conforme o próprio Paulo afirma lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E essa sabedoria do mundo se reduz a nada. Ele vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Então não é essa sofia mundana.
a sabedoria do mundo e as suas filosofias, na realidade, ela não aproxima o homem de Deus. Ela afasta o homem de Deus, ao invés de aproximá-lo e salvá-lo. E a sabedoria do mundo coloca o homem no centro. É uma sabedoria antropocêntrica, ou seja, ela exalta o homem em vez de glorificar a Deus, e ela conduz o homem à perdição e não à salvação. E não é dessa sabedoria, não é dessa sofia que o apóstolo Paulo está orando aqui. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela está em Cristo Jesus. Abram suas Bíblias, por exemplo, rapidinho, já está aberta, eu espero que estejam, em Colossenses 2, para vocês verem onde é que a verdadeira sofia, a verdadeira sabedoria se reside. Colossenses 2, versículo 3, Paulo diz assim, olha, em quem, falando de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor, ele diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A verdadeira sabedoria, ela se encontra em Cristo Jesus. Nele estão escondidos, ocultos, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E é justamente isso que Paulo está querendo combater. Ah, vocês do gnosticismo aí estão dizendo que tem um conhecimento elevado, misterioso, que não é acessível a todo, pois eu digo que o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria está em Cristo. Nós precisamos de Cristo, irmãos. Conhecê-lo e não das novidades e dos mistérios e do mercado da fé que vem todos os dias, não. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Isso sim, porque nele está a sabedoria. E é essa sabedoria que Paulo fala e pede a Deus que os colossenses têm. E era uma sabedoria, uma pseudo-sabedoria que era a principal bandeira do gnosticismo. E ele entendia, o apóstolo Paulo, na verdade, que essa sabedoria só era alcançada em Cristo Jesus, e não em mistérios, e não em cultos místicos. Essa sabedoria, ela é loucura. E interessante que a sabedoria verdadeira, que é a sabedoria do Evangelho, é olhar a vida com os olhos de Deus, irmãos. É ter uma cosmovisão cristã. Embora nós afirmamos que somos remidos, que somos cristãos, muitas das vezes nós olhamos pelas lentes do humanismo ou de uma ideologia política a maneira de enxergar o mundo. Enquanto a palavra de Deus diz que nós devemos ter sabedoria para olhar a vida com os olhos de Deus e ver a vida como Deus a vê, e é ter as prioridades que Deus tem, e é valorizar o que Deus valoriza. Então a verdadeira sofia, a verdadeira sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. E Paulo aqui ele está incentivando os colossenses a não buscar visões, a não buscar reteté, a não estar pulando, rodando. E ele antes, na realidade, ora para que os crentes possam aprofundar-se na palavra de Deus e desse modo ter sabedoria e discernimento espiritual. É isso que ele ora aqui, irmãos. E aí ele vai falar, além de sabedoria, ele vai falar de entendimento espiritual, né? Porque ele diz aqui nos versos 9 aqui, ele fala, em toda sabedoria, a última frase do versículo, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ou dependendo de alguma tradução, né, que diz, na realidade, entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala justamente da aplicação dessa revelação. Se a sabedoria se refere ao discernimento da verdade, enquanto o entendimento espiritual trata-se da aplicação disso aí, irmãos. Então, Paulo aqui, ele pede a Deus sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos de Colossos. E claro que isso está englobado também em todos nós. Pede que, na realidade, entendam as grandes verdades do Evangelho e sejam capazes de aplicar essas mesmas verdades às tarefas e decisões do cotidiano. Porque é possível, irmãos, a pessoa, na verdade, ser um perito em teologia, mas ao mesmo tempo ser um fracasso na vida. Porque conhecimento e prática delas devem andar juntas. Você deve ter o conhecimento, mas deve ter o entendimento espiritual para que possa aplicar esse conhecimento de todos os dias da sua vida, em todas as esferas e dimensões da nossa existência. Então, o primeiro pedido foi esse.
entendimento da vontade de Deus. E ele vai dizer que os meios são esses dois aqui, elementos, que nós vimos na realidade, que ele fala, que é sabedoria e inteligência espiritual. Agora, o segundo pedido que Paulo vai fazer aqui é uma vida digna diante do Senhor, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele não apenas se contenta em orar para que os colossenses tenham, na verdade, conhecimento da vontade de Deus, mas o segundo elemento da sua oração é que os colossenses venham a ter uma vida digna diante de Deus, que é isso que nós vamos olhar agora. Veja o que é que ele diz no versos 10. Leia comigo, por favor, os versos 10. Ele diz assim: para que, olha aqui, esse é o objetivo, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Vamos parar por aqui para comentar essa parte. Paulo ressalta aqui, quando ele ora para os colossenses, para que eles possam viver uma vida digna diante do Senhor. Uma vez que alguém detém o conhecimento da vontade de Deus, como ele disse nos versos 9, e que tem entendimento e sabedoria, ou sabedoria e entendimento, Paulo vai dizer que se tem conhecimento da vontade de Deus, através da sabedoria e do entendimento espiritual, isso deve se traduzir na prática. Não deve ser apenas no campo das nossas mentes, mas Paulo diz, ele ora para que todos o conhecimento da vontade de Deus e sabedoria e entendimento espiritual, isso reverbere, isto é, reflita numa vida prática que viva agradando a Deus. Paulo defende aqui que ter o pleno conhecimento de Deus, a consequência disso deve ser viver de maneira digna diante de Deus. Nessa oração aqui que ele está fazendo, está embutida a ideia de que o indivíduo ele é aquilo em que acredita. A sua prática, a nossa prática, sempre será controlada pelo que nós cremos. O que nós cremos define como nós andamos. Então, Paulo vai mostrar aqui que uma pessoa que professa e pensa uma crença e concorda com ela, isso aí controla suas atitudes. E suas ações, e suas escolhas, e seu posicionamento é baseado naquilo que ele crê e naquilo que ele pensa. Os gnósticos, eles diziam que o espírito era bom, a matéria era mal, Deus não se importava com a matéria, portanto podia viver de qualquer maneira porque Deus não ligava. E Paulo está dizendo, não é assim. Há um importante, irmãos, e eu quero que vocês não deixem de observar isso, uma importante relação que existe entre os versos 9 e os versos 10. Porque o apóstolo Paulo a grande pergunta é, por que é que o apóstolo Paulo queria que os colossenses chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus? Será que Paulo, irmãos, ele ora para que os colossenses chegassem a ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles se tornassem grandes pregadores? Será que era para isso que ele orava? Ou será que ele orava para que eles tivessem muito conhecimento para serem mestres, para serem teólogos, para atrair grandes multidões, número de seguidores, como fazia o gnosticismo? Não é para isso que ele ora. O verdadeiro propósito da sabedoria e do conhecimentos espirituais que Paulo ora aqui é para capacitar o remido a viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Em Filipenses 1:27, ele diz, vivei de maneira digna do Evangelho. E aqui ele está falando justamente sobre isso. Essa oração que ele pede para que tenha conhecimento da vontade de Deus, e sabedoria e entendimento espiritual, é para com esse objetivo. Para que na realidade nós tenhamos um viver digno do Senhor, para com o seu inteiro agrado aqui nessa terra. Conhecimento, irmãos, sempre tem que reverberar e refletir em práticas. É aquele velho termo teológico, ortodoxia e ortopraxia. Conhecimento certo e a prática e a conduta certa. E Paulo ora assim para que eles tenham pleno conhecimento de Deus, com o intuito de viver de forma digna do Senhor, por causa dessa revelação de Deus. Isso é muito importante, irmãos.
Porque às vezes pode existir um abismo entre o que nós professamos, o que nós pronunciamos, confessamos, e entre o que nós, na realidade, praticamos. E era isso que os gnósticos tinham. Eles, na realidade, tinham uma confissão, que embora já era herética, mas a prática deles era, eles diziam, não, Deus não se importa não com a matéria não, a matéria é mal, o que vale é o espírito. Vamos viver de qualquer jeito. Era essa ética desgraçada que eles tinham, e tal ética seguia também em duas direções dentro do gnosticismo. Havia os gnósticos que adotavam o ascetismo, que nós vamos estudar lá adiante, e a negação plena do corpo, né? E havia aqueles que desconsideravam o corpo e se entregavam aos prazeres da carne, devido ao argumento que uma vez que o corpo era bom, aliás, que o espírito era bom, tudo que era espiritual era bom, e tudo que era matéria era mal, já influenciada pelo dualismo grego, então Deus não se preocupava com eles. E esses dois tipos de éticas encontradas no pensamento gnóstico levavam as pessoas a uma vida de desgraça, de carnalidade, e uma vida que não era digna de Deus. E aquelas atitudes não fariam ninguém, na verdade, observar como Deus tinha mudado a vida deles. Então, irmãos, eu quero que você aprenda isso. Toda vez quando Deus pede que nós tenhamos conhecimento, e que Deus, e quando nesse caso aqui o apóstolo Paulo ele ora para que nós possamos ter conhecimento da vontade de Deus, não é para satisfazer curiosidade, irmãos, nossa. Não é para que nós saiamos daqui arrotando vaidade, dizendo que temos conhecimento. Na realidade, o propósito de Deus não é nem satisfazer a nossa vaidade em termos de conhecimento. O Senhor revela a sua vontade para a nossa vida com o objetivo de podermos agradar a Ele em tudo. Esse é o objetivo de nós conhecermos a vontade de Deus. É que isso reverbere em prática. Porque senão, nós na realidade somos anticristãos se nós praticarmos uma coisa diferente daquilo que nós pregamos. Somos insensatos, que, como o Tiago diz, aquele que conhece a palavra e não pratica é igual ao homem que contempla-se no espelho, olha o seu rosto, quando sai dali já esqueceu como era a sua face. Mas eu quero continuar no versos 10 também, para vermos. Agora eu quero olhar a parte B do versos 10. A minha ênfase vai ser na parte B, quando ele diz assim. Eu vou ler o versículo inteiro, mas a minha ênfase é na parte B, quando ele diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Irmãos, quando Paulo diz aqui, frutificando em toda boa obra, essa é a terceira petição que Paulo faz. É um crescimento em santidade. É para que os colossenses frutifiquem em toda boa obra. Eu gosto muito dessa expressão, frutificando em toda boa obra. E aqui, irmãos, nós somos lembrados, e eu quero que você preste atenção, veja bem, nós somos lembrados aqui pelo apóstolo Paulo, nos versos 10, de que embora não sejamos salvos pelas práticas das boas obras, nós sem dúvida somos salvos para as boas obras. Eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui salvo para as boas obras. É interessante aqui no desejo de salientar que a salvação da alma não vem pelas boas obras. Às vezes nós damos a impressão de que nós cristãos remidos do Senhor não acreditamos na prática das boas obras. E isso está longe de ser verdade, meu irmão. Está longe de ser verdade. Nós cristãos, sim, damos valor às práticas das boas obras, mas nós conseguimos encaixar ela no lugar dela no plano de Deus. Porque nós sabemos que as obras têm sua importância, mas a obra não é a causa da salvação. As obras são o resultado da salvação. A graça é a causa da salvação. E as boas obras já é o resultado dessa graça, Deus operando no nosso coração. Então, essa ideia de que, embora nós sabemos que é verdade, as obras não salvam de maneira alguma, porque as obras dos seres humanos são trapos de imundícia diante de Deus, mas aquele que foi regenerado, foi redimido e teve um coração transformado e Deus introduziu nele uma nova natureza, ele sabe que as boas obras, que é fruto do próprio Deus trabalhando na vida dele, ele não despreza.
essa ideia de que nós cristãos desprezamos as práticas das boas obras, ela não é verdade. Nós sabemos que isso está longe de ser verdade, porque eu acho a melhor síntese na Bíblia, a meu ver, sobre essa questão de relação salvação pela graça e obras, é em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Que Paulo vai estabelecer ali a causa da salvação, o instrumento de apropriação dessa salvação e o resultado dessa salvação. Ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, essa é a causa da nossa salvação. Aí ele vai dizer que é por meio da fé, esse é o instrumento da nossa salvação. Aí ele vai dizer, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, aí ele estabeleceu a causa da salvação e o instrumento da salvação. Mas logo em seguida, ele vai dizer assim, que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja que ele coloca as boas obras como resultado da salvação. Somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Paulo também ele ratifica esse pensamento aqui em Colossenses, frutificando em toda boa obra, não só em Efésios, mas também escrevendo a Tito. Paulo vai dizer, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação, confiadamente, para que todos os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas das boas obras. Então, irmãos, Paulo não queria que os colossenses fossem estéreos, que só fosse uma confissão meramente mental e de boca, mas Paulo queria que não só que frutificasse em toda boa obra, mas que crescesse no pleno conhecimento de Deus, né? Quando ele diz na última frase aqui do versos 10, quando ele diz, e crescendo no conhecimento de Deus, ele ora para que os cristãos dê frutos. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim vai dar fruto, meu. Ninguém precisa fabricar fruto de cera, não. Se está em Cristo, vai dar fruto. É isso que o trabalho de Deus em nossas vidas. E Paulo queria que os cristãos não só frutificassem toda boa obra, mas que crescessem no pleno conhecimento de Deus. E como é que nós crescemos no pleno conhecimento de Deus? Basicamente, estudando diligentemente a palavra de Deus. Os crentes hoje em dia não mais oram, aliás, não mais estudam a palavra de Deus. Existe um analfabetismo bíblico hoje em dia. Nós precisamos, irmãos, ter um estudo diligente da palavra de Deus. Em segundo lugar, como é que nós crescemos e frutificamos? Pela obediência aos seus ensinamentos, servindo a Deus com fidelidade. E o agir assim, nós vamos obter conhecimento mais profundo do Senhor. O que é que Oséias 6:3 diz? Ele diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Paulo também diz, frutifique, cresça no conhecimento de Deus. No versículo, você observa uma coisa interessante aqui que vale salientar, irmãos. No capítulo 1, você vai todo o que nós estudamos semana passada, você vai observar, se você for atento, a repetição da palavra na questão do conhecimento. E você vai constatar que cada menção há um progresso bem definido na questão do conhecimento. Veja, por exemplo, no versículo 6, o que é que ele diz. Versículo 6 de Colossenses. Ele vai dizer, falando do evangelho, né? Que já chegou a vós, como também em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que vistes e conhecestes. Pronto. Ele usou a palavra conhecimento no 6, né? Vê no versos 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E também, no versículo 10, eles querem que, no final do versos 10, ele vai dizer, como nós acabamos de ler, crescendo no conhecimento de Deus. Versos 6, versos 9 e versos 10, ele vai falar aqui. E nós poderíamos dizer que talvez a primeira referência no versículo 6, quando ele fala aqui, diz respeito à salvação, quando eles conheceram a verdade de Deus, os colossenses. Nós podemos dizer que a segunda, que aparece no versículo 9, trata-se de o estudo das Escrituras. E a terceira aqui, que ele fala de conhecimento,
ele trata aqui o serviço de Deus e a vida cristã. Então a sã doutrina, irmãos, leva, na verdade, a conduta reta, expressão também que vai reverberar no serviço obediente a Deus. Portanto, irmãos, nós vamos agora para outro pedido que o apóstolo Paulo faz aqui nessa oração, que é agora que ele ora, irmãos, já que ele orou por conhecimento, já para que ele orou por, na realidade, ele orou aqui também, além de conhecimento, ele orou aqui para fortalecimento espiritual, né, para conhecer. Agora o apóstolo Paulo, aliás, por santidade, agora o apóstolo Paulo vai orar aqui por fortalecimento espiritual, para que os colossenses eles sejam fortalecidos espiritualmente. Isso vai estar nos versos 11. Confira comigo nos versos 11, por favor, meu irmão. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz assim: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Esse terceiro pedido aqui do apóstolo Paulo é para que os remidos, os cristãos em Jesus, sejam fortalecidos com todo vigor, segundo o poder de sua glória, como diz algumas traduções. Uma coisa que vale destacar aqui é que nós podemos aprender a lidar com as circunstâncias difíceis. Se vocês pararem para perceber, o apóstolo Paulo ele usou duas palavras aqui nos versos 11. Ele usou a palavra paciência e ele usou a palavra longanimidade. E essas duas palavrinhas que eu quero destacar com vocês aqui nesses versos 11. Essa minha ênfase vai cair sobre isso. A palavra que ele usa aqui para paciência, ou em algumas traduções vai trazer perseverança, é a palavra grega hupomone. Hupomone, perseverança. E significa paciência para suportar circunstâncias difíceis. E na realidade, perseverança é a paciência em ação. Então essa palavra, hupomone, que ele usa aqui para, na minha paciência, em algum de vocês aqui deve aparecer perseverança. Essa palavra significa justamente isso, perseverança, que na realidade a perseverança é a paciência em ação. E Paulo pede para que os cristãos de Colossos, e nós também estamos nesse bojo aí, que eles na realidade entendam que a despeito dos percalços, a despeito das vicissitudes e dos problemas que nós enfrentamos, nós tenhamos perseverança, paciência, para que nós possamos entender e enxergar a soberania de Deus e o controle de Deus em tudo, irmãos. Que Deus é soberano e que Deus governa todas as coisas. Meus irmãos, Deus estava no controle quando Cristo estava morrendo, o seu Filho amado. Quando enfiavam a lança da sua costela, quando a coroa era posta em sua cabeça, quando cuspiam no rosto dele, ele estava no controle. Ele vai estar no controle quando eu morrer, quando você morrer. Então Paulo diz, olha, eu quero que vocês tenham paciência. Eu oro para que Deus dê esse poder. Esse poder aqui que ele fala é a palavra dinamis, no grego, dinamite, que vem dessa palavra dinamite. É esse poder para que nós possamos ter uma palavra que está na moda, resiliência. Resiliência do evangelho. E aqui é a oração de Paulo, para que vocês sejam perseverantes. A minha diz pacientes. O cristão que atinge isso, esse poder e essa cosmovisão e essa consciência no evangelho, ele vai entender que a despeito de todos os problemas que o mundo enfrenta, ou que ele mesmo particularmente esteja enfrentando, Deus está no controle de tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o cristão ele passa por circunstâncias difíceis, ele não lamenta, pelo menos o cristão maduro, a quem Paulo está orando aqui para que alcance esse nível, essa dimensão, ele não murmura, mas triunfantemente ele suporta as adversidades, sem se queixar do mundo, sem ficar com raiva de Deus, sem na realidade estar amargurado, ele sabendo que Deus está no controle de todas as coisas
e realiza tudo isso para o seu bem. E aí, essa palavra que Paulo usa aqui, hupomone, é a fortaleza inexpugnável, o porto que não se abala com as tormentas aqui desse mundo. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Essa é a paciência que ele fala aqui, essa perseverança, é que produz paz na guerra, irmãos. Calma na tempestade. E essa paciência vai produzir segurança contra os complôs desse mundo e contra as maldades de maneira deliberada. E não só significa suportar as coisas, mas também ter a habilidade de transformar as coisas adversas em uma situação de triunfo. Trata-se aqui de uma paciência triunfadora. Querem um exemplo disso? De uma paciência triunfadora diante da adversidade? Paulo e Silas foram fundar a igreja de Filipos, chegaram em Filipos, pregaram o evangelho, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, o Espírito Santo abriu o coração dela para ela entender o que estava escrito, para atentar as palavras, aliás, que Paulo falava. O Espírito Santo convence Lídia, Lídia se converte, ele expulsa o demônio da menina que tem o espírito de adivinhação, e ali Paulo e Silas é denunciado aos magistrados, leva uma pisa, é lançado na prisão. Você veja, circunstância adversa, servindo a Deus. Será que Paulo disse, eu estou aqui agora, Senhor, é isso que eu ganho em te servir? Veja se Paulo murmurou, mas você vê diante dessa, levou uma pisa, todo lapeado, meia-noite, numa masmorra, com certeza úmida, poluída, salubre, está lá com Silas, e meia-noite, o que é que eles fizeram? O texto diz que eles começaram a orar e louvar a Deus, ou seja, a paciência triunfadora. Ele não deixava que as circunstâncias externas, na realidade, entrassem. O seu espírito estava blindado, inexpugnável. Ele estava dizendo ao carcereiro, em outras palavras, vocês podem torar meu braço, minhas mãos, agora o meu espírito é blindado. Vocês não podem fazer nada comigo. E louvaram a Deus. E aí, se hupomone, que ele usa aqui, perseverança, trata-se da capacidade de ter paciência diante de circunstâncias difíceis, ele vai usar a palavra longanimidade. E aí, meus irmãos, ele vai sair de circunstâncias difíceis para pessoas difíceis que nós temos que enfrentar. E aí, ele vai dizer agora, lidando com pessoas difíceis. Versos 11, quando ele diz, na última frase dos versos 11, e longanimidade com gozo. A palavra que ele usa aqui, macrotomia, longanimidade, fala da paciência com pessoas difíceis. Se ele usou perseverança ou paciência para a circunstância difícil, agora ele vai tratar de pessoas difíceis que entram no nosso caminho, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na própria igreja, seja no dia a dia, no cotidiano. Se hupomone trata-se da paciência com circunstâncias, a palavra que ele usa aqui agora, longanimidade, se trata com dificuldade com pessoas. Na realidade, é a paciência que não pode ser vencido por nenhuma... A hupomone é a paciência que não pode ser vencido por circunstâncias adversas. E a palavra macrotimia que ele usa aqui trata-se da paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa conseguir lhe sequestrar e tornar você escravo do ódio, ou lhe desestabilizar, ou na realidade aquela pessoa que entra no seu caminho e na realidade acaba com o seu dia, vamos dizer assim. E interessante, irmãos, que essa palavra que ele usa aqui, longanimidade, o que é longanimidade? É um ânimo longo, é uma paciência esticada ao máximo, é um ânimo espichado ao máximo, é a capacidade de perdoar em vez de revidar, é isso que ele está falando aqui, é a atitude de abençoar ao invés de amaldiçoar aquela pessoa que fez mal a você. Vocês sabem que para os gregos a vingança era uma virtude. E a humildade era um defeito. O evangelho reverte essa ordem. E vai dizer, não, a vingança ela não é nenhuma virtude. Não é a macheza. Não é a brabeza. Mas é o espírito manso e humilde. Que é belo aos olhos de Deus. E é isso que o evangelho pede que nós tenhamos. Que o nosso coração e a nossa mente seja capaz de suportar pessoas difíceis de tal maneira que
a própria antipatia das pessoas, a própria malícia das pessoas contra você, a própria crueldade das pessoas lhe atingindo, não nos arraste, não lhe afaste e não lhe arraste para perto da amargura, do ódio. E que a loucura das pessoas desse mundo, irmãos, que atravessa o nosso caminho, não nos force ao desespero. E que nem as indiferenças das pessoas nesse mundo e a maldade venham alterar o nosso amor. Nada disso. É isso que ele está pedindo aqui, que nós tenhamos. Essa paciência, essa longanimidade, esse ânimo esticado. E se tem uma... Irmãos, eu acho que é mais fácil suportar circunstâncias adversas, porque quando se trata de pessoas, a gente tem uma... suscita em nós o pior. Mas Paulo está dizendo que tanto nas adversidades da vida, quanto nas pessoas que vêm em nosso encontro, Paulo pede que nós tenhamos paciência e longanimidade para enfrentar circunstâncias adversas e pessoas adversas. Macrotimia, que é a palavra que ele usa, é o espírito que jamais perde a paciência. E por que é que Paulo pede que os cristãos adquirissem esse poder? Por que é que ele quer que os colossenses vivam dessa maneira? Para que pudessem realizar milagres espetaculares, para que pudessem dar vida aos mortos, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar demônios? Não, não é para isso. Mais uma vez, Paulo vai mostrar aqui que o milagre que Deus pede dos filhos dele, que ele quer dos filhos dele, na realidade, é que os filhos de Deus precisam desse poder para manifestar toda perseverança e paciência com alegria. Nesse mundo, irmãos, e principalmente nesse caos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter paciência, perseverança e longanimidade. Seja com todas as circunstâncias. Seja até com aquelas pessoas que, a nosso ver, são irresponsáveis, mas que nós não possamos, na realidade, se desequilibrar. É isso que Paulo pede, essa serenidade de alma. Que nós sejamos sábio, sóbrio, sensato, circunspecto diante de tudo isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que ele quer. Paciência, foi isso que Jó teve. E agradecimento a Deus, quando ele fala aqui. Irmãos, tem um puritano chamado Thomas Watson. Ele diz uma frase interessante. Ele diz: muitos dão graças a Deus quando ele dá. Jó deu graças a Deus quando ele tirou. E na verdade nós devemos ter esse poder espiritual, irmãos, para sermos inabaláveis diante das circunstâncias difíceis e diante das pessoas difíceis. Nós às vezes, irmãos, cedemos às pressões das circunstâncias muito fáceis. Nós cedemos às provocações dos inimigos muito frágeis. Nós cristãos devemos ser uma rocha inabalável, com o poder do evangelho, é claro. E Paulo diz que os filhos de Deus devem, na realidade, sofrer com paciência e agradecer a Deus no meio da provação. Isso é um milagre. Experimentar, na realidade, paciência com o sofrimento e dar graças a Deus diante da provação, é isso que Deus pede dos filhos dele. E é isso que faz Deus ser glorificado. A graça de Deus, irmãos, atinge o seu objetivo maior na vida do remido, do cristão, quando esse consegue, na realidade, sofrer com paciência e, ao mesmo tempo, louvar a Deus no meio da provação feroz. Eu citei Jó, eu citei Paulo lá na prisão como exemplo. E o remido deve, sim, passar pelo deserto cantando, ele deve atravessar esse vale de lágrimas exultando a Deus, e ele deve cantar na prisão, como Paulo e Silas fizeram. E aí eu quero, para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu quero ir para o quinto e último pedido que o apóstolo Paulo faz. E aqui o quinto pedido é de um espírito grato. Vê o que é que ele diz nos versos 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Irmãos,
Paulo diz, dando graças ao Pai, aprendendo a agradecer pela gloriosa herança futura, mesmo em meio à pobreza do presente momento. Quando Paulo diz assim, dando graças ao Pai, irmãos, entenda bem, veja bem isso aqui. Ele não está falando dele mesmo. Ele está dizendo para que os colossenses tenham isso, diz respeito aos colossenses, não diz respeito a Paulo. No original grego, a expressão está no plural. E Paulo pede a Deus, não somente que os colossenses sejam fortalecidos com todo o poder, mas que também tenham um espírito agradecidos e nunca se esqueçam de expressar sua gratidão ao Pai, porque que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, como ele diz nos versos 12 aqui. Irmãos, como os filhos de Adão, descendentes de Adão, nós não éramos idôneos, capazes, habilitados para participar da herança dos santos da luz, não, porque os pecados nos tinham afastado de Deus. Na realidade, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Nós não éramos idôneos, mas Cristo nos fez idôneos, Cristo nos fez capazes e Cristo, na realidade, colocou sua justiça, mudou o nosso coração e, na verdade, Ele nos habilita a participarmos da herança dos santos na luz. Quando Paulo usa essa expressão aqui, herança dos santos da luz, a herança está na luz, sabe por quê? Porque Deus, Ele é a luz. E Ele habita na luz inacessível. E Ele enche o céu com sua maravilhosa luz. E nós, se você perceber, no próprio versículo seguinte, que é o que nós vamos estudar sábado que vem, se Deus assim nos permitir, vocês vão ver que Ele já nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. E o reino de Deus já chegou, já está dentro de nós. E a possessão plena desse reino, entretanto, pertence ao futuro, trata-se da esperança que está reservada nos céus, da qual ele mesmo disse nos versos 5, aqui desse mesmo capítulo, ele diz assim, por esta esperança que está-vos reservada nos céus, que é a herança do Evangelho, irmãos, que receberemos a recompensa do Senhor, e mesmo nós, pobres neste mundo, somos ricos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus, porque foi Cristo que nos fez idôneos, capazes de participar do Santo da Luz. Se tem alguém nessa noite aqui que nos ouve e que não tomou uma decisão para Cristo, saiba disso, que se de Cristo não fizer você idôneo para participar da herança do Santo da Luz, o céu será insuportável para você. Se você não ama a glória de Deus hoje, se você não se deleita em Deus hoje, o que é que você quer, o céu? Acho interessante que as pessoas passam a vida inteira longe de Deus e no final querem ir para o céu. Mas que fazer o que lá? Se na realidade o céu é lugar para quem ama Deus, para quem gosta da glória de Deus, para quem se deleita em Deus. Lugar que para quem não gosta das coisas de Deus é no inferno. Aí você pode ficar lá à vontade, porque lá não tem culto, lá não tem oração, lá não tem leitura da palavra. Então, Cristo nos fez idôneo, por quê? Porque nós queremos essa glória, nós desejamos isso aqui. E Deus, ele é tão bom que aquelas pessoas que não têm Cristo, Ele nem vai botar no céu, porque Ele não vai botar no lugar para você estar constrangido, estar achando ruim. Ele tem que botar no lugar onde as pessoas querem mesmo, quer se afastar dele e não viver perto dele. Se não passa a vida com ele aqui, por que quer do outro lado ficar? Então, queridos, que Deus nos ajude, meus irmãos. E minha palavra hoje voltada para você, cristão, é que você possa ter conhecimento da palavra de Deus, que você possa, para a glória de Deus, possa também ter uma vida digna diante do Senhor, meus irmãos. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar em relação a isso, para que nós possamos ter crescimento em santidade, poder para enfrentar circunstâncias difíceis e pessoas difíceis e também um espírito grato a Deus. As pessoas gratas, elas não são infelizes. As pessoas mais infelizes são aquelas que não cultivam gratidão em nos corações. Que Deus nos ajude a termos gratidão em nosso coração. E todas as vezes que nós somos gratos a Deus, nós somos lembrados de que Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos provê, Ele é o que toma conta de nossas vidas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu vou estar orando aqui, eu quero antes de tudo dar um abraço para minha amiga Joana, que na realidade é a minha amiga Pila,
que estava lá no sertão, que mora lá no sertão de Olho d'Água, que eu fui lá fazer estudo na casa dela. Pila, Deus abençoe você, minha irmã. É uma satisfação imensa. Quero mandar aqui um abraço para o pastor Herbert, de Brasília, do Betel Brasileiro, pastor Atos, meu amigo Ariel de João Pessoa, todos vocês. A minha amiga da paz está aqui também. Gente, que Deus abençoe. Quando for sábado que vem, nós continuaremos expondo essa palavra de Deus maravilhosa. Que Deus abençoe. Vamos estar orando nesse momento aqui, para que Deus nos dê graça sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, ele possa nos dar cada dia mais conhecimento da tua vontade. Que nós possamos ter entendimento e sabedoria para colocarmos em prática aquilo que tu nos reserva. Deus, nos ajude a cada dia mais crescermos em santidade, a frutificarmos em toda boa obra, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Senhor, que nós sejamos fortalecidos diante das circunstâncias adversas e diante, Senhor, de pessoas que cruzam o nosso caminho com maldade, mas que nós não possamos desejar o mal a elas, mas que nós possamos amá-las e diante dos inimigos nós possamos orar por eles. Uma oração sincera em amor. Deus, obrigado porque tu nos fizesse idôneos, Senhor, para participarmos da tua luz. Queremos te glorificar, Senhor, porque somos teus filhos, irmãos de Jesus, herdeiros da vida eterna. Louvamos o teu nome, Pai. Obrigado por essa porção bendita da tua palavra, essa oração que o apóstolo Paulo fez, que ainda mexe com os nossos corações. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que ela é palatável para nós. Queremos te bendizer, te glorificar, pedir a tua bênção sobre cada um nessa noite que está aqui nos ouvindo. E também, meu Pai, pedir uma noite de sono reparador. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos preserve. É assim que nós oramos, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Qualquer coisa me chame no zap. Satisfação imensa. Sábado que vem, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui. Tchau, tchau.